Fala galera do canal, Bombeiro Carlos, Bombeiro Civil, e mais um vídeo para você. Hoje nós vamos falar sobre Gran Circo Norte-Americano. Apesar do nome, ele é brasileiro. E é uma grande catástrofe mundial da história do nosso país. O maior incêndio do nosso país, que tem mais de 500 anos. Você fala assim, então por que eu nunca ouvi falar nisso? É porque não tem atuação do bombeiro. Simplesmente isso. Não tem atuação de bombeiro, então ele não serve como estudo, não serve como nada. Então você vê assim que ele não é divulgado no Brasil, mas você vê assim, ou lá fora, a Europa, o mundo, até hoje fala sobre isso. E nós aqui dentro não sabemos sobre isso. Eu vim saber há poucos dias. O pessoal falava de maior catástrofe e tal, até quando eu estudava, mas nunca aprofundava nele. Então, quero que você saiba pelo menos um pouquinho dessa história aqui, que apesar de ser uma história triste, mas é bom que a gente saiba porque existe vários métodos vamos dizer assim, de atender pessoas, grandes catástrofes, grandes acidentes de aviões, de trens, metrô, ônibus. Por quê? Porque que isso sirva de exemplo pra gente, né? Porque nossos hospitais hoje têm que ter estrutura. O Sistema Único de Saúde, nós sabemos que mudou muito. Hoje os postos próximos às suas casas atendem todas essas pessoas. E são indicados para o hospital. Isso alivia um pouco o hospital, porque não tem muita estrutura, né? O governo federal deixa muito a desejar nesse aspecto. E nós vamos falar sobre isso também, nesse vídeo também, porque é consequência, né? E é consequência disso que realmente o Brasil teve um dia muito triste. Foi através desse circo, depois de 14 anos, foi ter outro circo na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, devido ao trauma que criou. Então vamos lá. Você quer saber mais? Vem comigo. Fala galera do canal, Bombeiro Carlos, Bombeiro Civil, e mais um vídeo para vocês. Se você que está pela primeira vez, se inscreva, faça parte dessa família, desse time. E você que já é inscrito, Deus te abençoe. Sou grato por você estar curtindo, estar comentando. E os pessoal vem perguntando para mim e comentando muitas coisas. E a gente está fazendo bastante vídeo respondendo a muitos comentários aí. E eu só tenho a agradecer. E essa história foi em dezembro de 1961, ou seja, perto do Natal. Natal de muitas famílias foi destruído. Uma história tão grande e tão pouco divulgada no Brasil, eu acho tão estranho isso, né? Assim, eu acho que isso teria que ser exemplo pra gente. Vamos lá. Cidade de Niterói. O empresário Danilo Stevanovic, ele tem um circo, o maior do mundo, ou da América Latina, naquela época, em 1961. E ele, como empresário, ele quis fazer um impacto. Quando ele chegou na cidade de Niterói, ele convidou muita gente mesmo para construir, porque era muito grande. Você vai ver os cartazes falam que é só a lona, é um espetáculo de nylon, né? Chegava a 7 toneladas de lona. Então, foi muitas pessoas para construir. Isso aí foi para construir o circo, foi muita gente. E nesse rolo aí de pessoas, não tem como você ter um controle de quem vai trabalhar ou não vai trabalhar. Se você sabe bater um martelo, você está contratado. E foi mais ou menos assim mesmo. Então, pra você ter uma noção, tinha 60 artistas, 150 animais, 20 funcionários. Então eles contratou mais pessoas para fazer a montagem, porque é gigante, é imenso.
E para você ver, né, como as pessoas, ela não tem controle de quem você está contratando, porque na época era muita gente. Por que eu tô falando isso? Porque tinha o Dequinha, vou colocar a foto dele aqui para você ver. Então, esse Dequinha, ele era acusado de muitos furtos, pequenos delitos e tinha problema mental. Então, se a pessoa já sabe isso, né, já não foi contratado. Mas como é só para levantar tudo aquilo, né, então contrataram ele. Ele trabalhou o primeiro dia, foi dia 15, beleza, dia 16, beleza. Aí dia 16, ele foi demitido. Ele discutia muito com o supervisor, o capataz lá na época. E por causa disso, ele foi demitido. Então ele ficou triste, né? Saiu triste, saiu bravo. Mas aí a divulgação e quando o circo ficou em pé, tão grande, que chamou a atenção dele. Ele queria ver o espetáculo. Então o que ele fez? Ele se disfarçou de trabalhador de novo para entrar. Só que as pessoas ficou meio assim com ele, né? E o capataz lá, que discutia muito, reconheceu ele. Falou, o que você está fazendo aqui? Você foi demitido, você é mais trabalhador? Vaza daqui. E nessa discussão, esse capataz aí, pegou e o Maciel, deu uma surra nele. Então, o Dequinha saiu dali revoltado. Ele falou, eu vou ter vingança, eu vou vingar de você. E aí ele pegou, saiu e ele pegou dois amigos deles. Dois amigos deles, um era o Bigode, né? Então, um era o Bigode e o outro era o Pardal. Aí tinha um Dequinha, que são o vulgo apelido deles na época. Então o Dequinha chamou os dois e pegou vários galões de gasolina. Chegando lá, o Pardal e o Bigode ainda chegou a discutir com ele. Falar, não, meu, mas tem gente aí que tem nada a ver, inocente, o que você vai fazer e tal. E ele ficou discutindo, mas o Dequinha estava irredutível. Ele chegou e falou, eu vou tocar fogo. Então ele já saiu jogando gasolina ao redor da lona. Mas só que você vê, naquele cartaz que fala que é nylon, é uma mentira. Por quê? Porque ela era feita de algodão com parafina. 7 toneladas de algodão e parafina, você sabe o que é isso? Então começou a pegar fogo e toda essa ação faltava 20 minutos para acabar. Nessa época estava o pessoal do trapézio. O pessoal do trapézio estava lá. E a moça que estava no trapézio, ela viu o fogo pegando, mas foi tão rápido assim que ela não conseguiu nem avisar. Quando desabou uma parte do circo, esse desabamento já foi matando muitas pessoas. E para você ter uma noção, ela foi tão assim, de uma forma que aquela lona, a hora que ela pegava na pessoa assim, ela grudava, e como ela estava com fogo, a pessoa ficava toda cheia de fogo e não tinha escapatória. Tinha um elefante chamado Simba. Ele saiu correndo, 7 toneladas pesa um elefante desse. Ele saiu correndo e fez... Mas aí ele atropelou dezenas de pessoas, matando dezenas de pessoas. Você imagina, foi uma lotação total que o empresário Danilo Stevanovic teve que cessar, parar de vender ingressos, porque já tinha 3 mil pessoas dentro, lotado. E aí você imagina, pessoas esmagadas por madeira, esmagadas pelo elefante Simba, pessoas pegando fogo, pessoas correndo desesperado, querendo sair pelo mesmo local. E na frente tinha aquelas grades de ferro, sabe? Que no final eles tiram, as pessoas saem. E as pessoas iam parando, batendo, sendo atropelado e ficando com aquele monte de gente. E aí caía a lona em cima, pegando fogo em cima de tudo aquilo. Virava tudo cadáver. Pessoas, a Simba, a lona que ela estourou, grudou nela, queimou ela toda. Tem uma foto aqui pra você mostrar. E aí, aquele buraco que ela fez foi que salvou milhares de pessoas, porque senão o negócio ia ser pior. E nessa correria toda aí, teve 500 mortos, mais de 500 mortos, mais de 500 feridos, e desses 500 mortos, 350 eram crianças.
foi um horror. No hospital, é que eu falei para vocês no começo, no hospital foi algo assim, por quê? Precário, como hoje, né? Precário, faltando material, faltando as coisas. O que os médicos fizeram? Os médicos fizeram uma greve para ver se melhorava as condições dos hospitais. Justo na época do acidente. Pessoas pisoteadas, pessoas esmagadas com madeira, pessoas queimadas e aquele inferno. E para atender elas. Então, teve um alerta estadual. O presidente João Goulart, ele fez um alerta estadual em teatros, cinemas, tudo que tinha que estava, ele tinha esse alerta. E esse alerta falava o quê? Que todos os médicos presentes tinham que correr para o hospital. Era obrigatório, o mais rápido possível. Então, a população toda correu para o hospital, correu para o circo, e todo mundo ficou ajudando as pessoas, aquela confusão toda. E o exército entrou e foi nas casas dos médicos para buscar os médicos para trabalhar. E você imagina a situação, todas aquelas pessoas. Aí o governador Celso Peixinho, ele pegou e fez uma convocação também, uma convocação estadual também em relação aos carpinteiros. Ele chamou todos os carpinteiros para construir caixões, porque ninguém estava dando conta. E os copos eram acumulados assim, um em cima do outro. Dezenas e dezenas de copos sendo acumulados. E eles começaram a construir. Eles começaram a construir os caixões, né? Porque aí tinha um jornalista no hospital e ele viu lá o presidente João Goulart. E ele foi ver uma menininha de 8 anos, e ela estava com 80% do seu corpo queimado. A hora que ele olhou assim, ele virou de costas e chorou. E você vê como é que é, né? A destruição que foi. Você vê que o presidente, o governador, todo mundo envolvido. E o cemitério, todos os cemitérios ao redor, todos lotados. Não tinha mais onde colocar. Aí teve um palhaço, carequinha, comprou um terreno, uma horta, e ali foi e virou de cemitério. E uma história muito triste. O estádio, teve o estádio Caio Martins, estádio Caio Martins, lotou de... Como eu estava falando, estádio lotados de corpos, e os parentes começaram a ir para o estádio para ver se tinha algum ente querido lá, né? E a população começou a doar lençóis brancos para cobrir os cadáveres. Então você imagina, né, aquela situação das pessoas. Enfim, resumindo, o Pardal, José dos Santos e o Bigode, que é Walter Rosa, pegaram 16 anos cada um, e escola de agricultura naquela época, né? E o Dequinha, que começou tudo isso, ele pegou 16 anos, que é o máximo de cadeia na época, né? 16 anos, mais 6 anos de sanatório, de hospital como louco, né? E em 7 anos de cadeia que ele cumpriu, ele fugiu. Só que o Dequinha levou 13 tiros. E a polícia, ninguém quis investigar, ninguém quis saber de nada. Porque é como se fosse uma vingança de 500 mortes. E uma coisa muito interessante foi que, de uma doação que chamou muita atenção, do hospital de Washington, o hospital Bethesda, doou 40 mil partes de peles para o hospital onde estavam os queimados.
O interessante, quem era o responsável lá na época era o Ivo Pitangui. Ivo Pitangui, ele entrou no hospital, só foi sair do hospital depois de 2 anos, cuidando das pessoas queimadas. E o interessante, quando ele saiu de lá, ele saiu de lá como o maior especialista em estética, né? No planeta. O Brasil se tornou referência em queimados, né? Que você possa ter gostado, possa ter te ajudado aí nessa história que você não conhecia, que você possa conhecer. Conte para frente, faz várias pessoas pesquisar aí atrás, que é importante sim saber das nossas histórias, que isso não se repita, né? Tanto em parte de segurança, né? Parte de segurança mesmo. E que tenha mais fiscalização, mais profissionalismo. Nós melhoramos muito com o método STARS. Os hospitais hoje têm aquelas cores da NR26, né? Que tem as cores amarelo, vermelho, urgência, emergência, de tudo isso, e os stand-ups, né? Tem as lonas coloridas que prestam atendimento, e por causa dessas coisas, menos pessoas morrem. E por causa dessas coisas, mais segurança tem no país. O Bombeiro Civil, ele vem para reforçar essa segurança no país também. Que seja reconhecido não só pela população, mas para as autoridades, até para os bombeiros militares mesmo também, que parem com essas picuinhas com a gente e que a gente seja um ajudando o outro. Que possa ter te ajudado, que Deus te abençoe. E você que se viu pela primeira vez, se inscreva, faça parte dessa família. Deus te abençoe. Os